Bom, gente, vamos dar continuidade aí nos processos de separação de mistura, de análise imediata. E o que nós vamos ver agora são as misturas heterogêneas, mais do tipo sólido mais líquido e do tipo sólido mais gás. Começando com o seguinte: toda vida que você tiver uma mistura de sólido e líquido e ela for heterogênea, vocês pensam ou em filtração ou então em decantação. Ou filtra ou decanta. Uma dessas duas maneiras. Então, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês comecem lembrando que é a filtração. Você vai usar um filtro. Cuidado, pelo amor de Deus, que muitas vezes a gente confunde filtro com funil. Funil é o suporte do filtro. Então, a gente vai usar um filtro, tá? Em um funil. E lembrem que na filtração eu só separo a parte que não estiver dissolvida na água, a parte sólida que não tiver. A gente está começando com sólido líquido, né? Então, se vocês olharem para cá, imaginem que eu tenha água, sal dissolvido e sal aqui no fundo do recipiente. O que é que me preocupa muito em termos de erro? O pessoal achar que o sal vai ficar no filtro. Só vai ficar no filtro essa parte que não está dissolvida. Então, pelo amor de Deus, se eu tiver aqui, ó, sei lá, 10 gramas dissolvido e 5 gramas aqui no fundo, o que vai acontecer é, se eu colocar isso aqui num filtro, se eu fizer uma filtração, no filtro, aqui, funil e no filtro, vai ficar apenas o sal que não estava dissolvido, apenas essa criatura aqui. Então vai ficar 5 gramas aqui. E cara, o que é que vai passar? Bom, vai passar o resto, né? Vai passar a água e o sal que estava dissolvido, ó. A água e o sal. Quanto é que estava dissolvido de sal? 10 gramas. Então vai passar a água e esses 10 gramas. O que é que eu preciso que vocês se liguem? Nomes. Isso aqui que ficou, a gente chama, ó, que ficou no filtro, a gente chama de resíduo. Então a gente diz que o resíduo ficou no filtro. Isso que passou pelo filtro e que está aqui, a gente chama de filtrado. Então o que passa pelo filtro é o filtrado. O que fica é o resíduo. E lembrem, só fica o que não está dissolvido, pelo amor de Deus. Vamos para cá. Filtração a vácuo. Imaginem nós termos que filtrar um líquido muito viscoso, tipo mel, uma coisa que demore muito a passar no filtro. Se demora muito a passar no filtro, se vai demorar demais, o que eu vou fazer é uma filtração a vácuo. Aí, pô, Michel, o que é isso? Eu vou pegar um funil que é horizontal, que é desse jeito aqui, ó. Esse funil tem umas particularidades. Você sabe que se eu pegar aquele funil no formato de V, só tem um buraco. Então, se tiver uma pressão, vai sair por aquele buraco. Esse funil aqui, ó, ele tem vários buracos. Vários. Estão vendo aqui, acompanhando os buracos? Aí eu vou colocar aqui o papel de filtro, ó. Coloquei aqui o papel de filtro. Você vê que se esse papel ele for puxado para baixo, ele vai ser puxado e vai ficar preso nos vários buracos. Não tem só um buraco para ele sair. Esse funil, que é um funil de porcelana, ele tem um nome especial. Esse funil se chama funil de Buchner. Funil de Buchner. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Eu encaixo nesse funil uma vidraria que tem um formato bem conhecido, que é esse aqui, ó. Eu encaixo essa vidraria bem aqui. Gente, se esse cara não tivesse essa saída de lado, ele se chamaria Erlenmeyer. Mas com essa saída aqui do lado, esse cara se chama Kitasato. Então aqui eu tenho o Kitasato. Aí o que é que eu faço? Eu instalo aqui, ó, uma bomba de vácuo. Então aqui eu vou ter uma bomba de vácuo. Pô, o que é que uma bomba de vácuo faz? Vácuo. O que é vácuo? É ausência de matéria. Então essa bomba de vácuo, que pode ser uma trompa d'água, ela vai servir para puxar o ar de dentro do Kitasato. Gente, se eu tirar o ar daqui de dentro, ó, tirei o ar, o que é que vai acontecer? Vai baixar a pressão.
Lembre que, literalmente, essa bomba ela é uma chupadora. Ela está chupando o ar daqui, ela está tirando o ar daqui. Então a pressão vai ficar super baixa dentro. E aqui fora, onde tem a mistura, ó, suponho que a mistura está aqui, ó. Aqui fora, eu tenho toda a pressão externa. Se eu tenho toda a pressão externa, que é a pressão atmosférica, se a pressão externa está muito maior do que a pressão interna, se a pressão externa está muito maior do que a pressão interna, o que é que vai acontecer com esse líquido? Ele vai ser empurrado à força, ele vai descer à força, então ele vai descer de uma vez, ele vai ser literalmente chupado. Se ele vai ser chupado, eu aumento a velocidade com a qual ele vai passar pelo filtro. Viram como é um procedimento que não é muito complicado, mas bem interessante? Esse daqui, ó, decantação. O que é a decantação? Poxa, decantação é um processo que consiste em você esperar. Você simplesmente espera até que o material que tem a maior densidade se deposite. Imaginem que eu tenha água e areia e eu tenha dado uma agitada na areia. Tá aqui, ó, água e areia. O que é que eu vou fazer? Se eu disser decanta, eu espero decantar. Eu espero um certo tempo e após um certo tempo, quando eu olhar, o que eu vou perceber é que o material decantou. O que aconteceu é essa situação aqui, ó. Houve a decantação, esse material se depositou. Então, decantar é um processo espontâneo onde eu tenho um material que vai para a parte de baixo. É por diferença de densidade, né? Então, é uma coisa bem tranquila. Vamos para cá. Imaginem novamente que eu demore demais para decantar, que tem um líquido que não deixe decantar, que tenha o sangue, por exemplo, que é difícil de decantar. Então eu vou ter que acelerar. Se eu vou ter que acelerar, eu vou usar uma centrífuga. Para que serve uma centrífuga? Para aumentar a velocidade de decantação, para que eu consiga decantar mais rápido. Então eu vou centrifugar. Gente, a centrífuga, eu vou ter um tubo de ensaio, eu vou ter outro tubo de ensaio diametralmente oposto e eu vou ter um cilindro aqui no centro que vai girar em alta velocidade. Então eu tenho tubos de ensaio que eu poderia imaginar, vocês poderiam imaginar como sendo isso aqui, as pontas, ó, os tubos de ensaio e a centrífuga ela vai girar. Cara, isso pode ser entendido como uma brincadeira que a gente faz com uma criança. Pega uma criança aqui pelas mãos e roda com a criança. Se você pegar a criança e rodar, vocês percebem que se a gente começar a rodar rápido aqui, na hora que a gente roda, a criança já fica deitada. Quanto mais rápido você roda, mais peso parece que a criança tem, ou seja, mais forte a tendência dela sair. É até legal você soltar, ela sai bem na tangente, na coisa mais linda do mundo. Então, ó, quando acontece isso aqui é como se fosse a criança, tá aqui o bracinho, ó. Na hora que você começa a rodar, a criança deita, ó. Então, deita na hora. Então, esse tubo ele deita. E o que é que eu disse? Quanto mais rápido isso aqui estiver rodando, maior a força empurrando para fora. A criança parece ficar cada vez mais pesada. E essa força que empurra para fora, aqui, que é a força centrífuga, faz o material sólido se depositar no fundo do recipiente. Quanto mais rápido girar, mais o material vai para o fundo do recipiente. Então, isso é o processo de centrifugação. Gente, terceiro tipo de mistura que nós teríamos heterogênea. Mistura de dois líquidos, tipo água e óleo. Líquido mais líquido. Essa aqui vai ficar como quarto tipo. O que é que nós teríamos? Líquido mais líquido, água e óleo, eu vou ter um negócio chamado funil, tão feio aqui, funil de separação ou de decantação, funil de separação, funil de decantação ou de bromo. Então, funil de separação, funil de decantação ou funil de bromo. Beleza. O que é que a gente pode se ligar? Esse funil ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Aqui. Aí ele é assim, ó. Aqui. Ele faz isso aqui, ó. E bem aqui ele tem uma torneira. Aqui eu coloco um becker. Aqui eu tenho um suporte para segurar esse funil. Tranquilaço. E aqui tem uma tampa, tá certo? Aí eu ponho a mistura aqui dentro, e quando eu ponho a mistura bem aqui dentro, eu percebo que eu espero,
até que haja a separação, tipo óleo, que é menos denso, e água, que é mais denso. Eu posso deixar isso aqui fechado, né, numa boa. E quando eu quiser separar, abre a torneira, corre a água e fica o óleo. Então esse é o funil de separação, funil de decantação ou funil de bromo. Na verdade eu estou separando dois líquidos usando uma decantação, né? Um funil de decantação. Vamos aqui para o último tipo de mistura heterogênea que a gente vai separar aqui nessa aula. Gente, se eu tiver sólido e gás. Se eu tiver sólido e gás, um exemplo clássico disso aqui é a fumaça, poeira, tá certo? Aí eu vou fazer uma câmara de poeira. Tá aqui a câmara de poeira. O que é isso? Eu não sei se vocês estão vendo que eu tenho aqui tipo uma chicana. Ou seja, uma coisa que serve para diminuir a velocidade. Isso aqui a gente vê muito na Fórmula 1, quando os caras querem diminuir a velocidade da reta, colocam uma chicana, uma curva fechada. Ou então a gente pode imaginar que isso aqui é como se fosse um labirinto, tá? Um caminho de um labirinto. Só não é um labirinto porque só tem um caminho. Mas para que isso? Se eu jogar aqui, ó, sob pressão, uma mistura de sólido mais gás. Sólido e gás, poeira no ar. O que vai acontecer é, se está sob pressão, vai entrar força. Vai entrar de uma vez. Quando bater aqui, ó, bateu, o gás continua, mas o sólido não consegue acompanhar. Então o sólido começa a cair aqui no fundo, ó. Bate lá em cima, cai mais um pouco. Bate aqui, cai mais um pouco. Bate aqui, cai mais um pouco. Bate lá em cima, o sólido ele vai ficando, ó. Ele não consegue acompanhar o gás. Se o sólido não consegue acompanhar o gás, quando o gás sair por aqui, esse gás ele sai muito mais puro. Michel, sai 100% isento do sólido? Não, mas sai muito mais puro. Isso aqui tem dentro dos carros, por exemplo. O cano de escape tem uma parte mais larga chamada bojo, que muitas vezes é uma chicana, justamente para diminuir a eliminação de sólidos e às vezes para ter o catalisador, né? Lembrem que o catalisador nos automóveis, o objetivo do catalisador automotivo é impedir a emissão de gases tóxicos, tipo monóxido de carbono e os óxidos de nitrogênio, que são responsáveis pela chuva ácida. Então, no catalisador automotivo, eu faço com que o monóxido se transforme em dióxido. Aí você vai, poxa, Michel, mas o dióxido também é um óxido ácido, também é ruim, mas não é tão ruim quanto o monóxido, que é um óxido neutro, mas é extremamente letal. Em pequena quantidade, ele é altamente letal. E os óxidos de nitrogênio, eu tento fazer a decomposição para liberar o nitrogênio e o oxigênio, impedindo que saiam os óxidos de nitrogênio para a atmosfera. Essa é a função do catalisador automotivo. Então, com isso, gente, nós terminamos os processos de separação de misturas heterogêneas. Próxima aula, o que a gente vai ver são os processos para separar misturas homogêneas. Então, vamos para frente.